Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que através da sua vida, outras vidas também possam ser alcançadas e abençoadas com essa mensagem. Que Deus te abençoe. E a palavra que eu quero compartilhar com você neste momento se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 18 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram-lhe: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse: Ide, anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam seu evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Bem, quando nós olhamos para esta palavra, é bem natural que nós, ao longo da nossa caminhada cristã, nós sentimos a necessidade de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns momentos onde nós sentimos uma certa instabilidade na nossa fé. Bem, é normal que em alguns momentos difíceis nós façamos algumas perguntas acerca de: será que Deus está comigo? Acerca da presença de Deus conosco? Acerca da atuação de Deus conosco? Amém? Então, muitas vezes nós passamos por esse processo, passamos por esse momento. E aqui nessa situação, esse texto vai relatar justamente isso. Ora, quem nunca passou por essa situação? Não é mesmo? Quem nunca se sentiu assim, desamparado num período da vida, num determinado momento difícil da vida? Todos nós em algum momento já passamos por isso e talvez você esteja passando por isso agora, neste momento. Mas ouça isso, esse texto aqui está relatando justamente a dúvida de um homem conhecido como um dos maiores profetas, né? João Batista, um homem que havia presenciado situações sobrenaturais, né? Com Deus, como por exemplo, lá no capítulo 3 de Lucas mesmo, no versículo 21 e 22, você vai observar que ele está batizando muitas pessoas e de repente Jesus vem para ser batizado por ele, né? Nós vamos observar que o próprio João, ele fala com a sua boca: eis que eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as tuas alparcas, que vos batizará com o Espírito. Amém? Então, este mesmo João está vivendo essa situação quando Jesus batiza, ele vê a descida do Espírito Santo, o Pai testificando acerca do Filho de Jesus Cristo ali naquele momento. E com tudo isso, apesar de tudo isso, João ainda manda os seus discípulos para testificar, para confirmar se realmente ele era Jesus o Cristo mesmo. Ora, no capítulo 3 de Lucas, ele está batizando Jesus. E no capítulo 7 nós vemos ele mandando os seus discípulos para testificar e confirmar se realmente era Jesus mesmo. Você deveria ainda esperar outro, não é mesmo? Quantas vezes nós nos vemos nessa situação que na verdade João Batista está, não é mesmo? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta: será que Deus está comigo? Será que Deus está nesta causa? Será que Deus vai me ajudar nessa situação? Quantas vezes nós estamos assim, em momentos de crise, em momentos de adversidade, em momentos em que a tormenta se levanta contra nós, então a nossa fé dá lugar à dúvida.
né? Quantas vezes nós nos perguntamos acerca da presença de Deus conosco, mas também da atuação de Deus conosco. Amém? Quantas vezes nós estamos assim, na mesma situação que este grande homem de Deus, né? João Batista, um grande homem de Deus. Bem, nós podemos extrair muitas coisas desse texto, que eu tenho certeza que se você está se identificando com esta palavra, irá te ajudar, em nome de Jesus, eu creio. Algumas coisas eu quero ressaltar com você aqui. A primeira delas é que aquilo que nos leva a ter dúvidas, na verdade, é porque nós esperamos que Deus haja à nossa maneira. Nós esperamos que Deus trabalhe ao nosso modo, né? Nós temos a tendência, né? Na verdade, nós temos a tendência de colocar Deus dentro do nosso padrão, dentro daquele padrão que nós julgamos ser o melhor. Não é verdade? Mas o fato aqui é que Ele é Deus, né? Ele age ao seu modo, Ele trabalha da sua maneira. Amém? Então, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que João Batista também esperava que o Senhor atuasse de uma forma diferente. Ele esperava que, na verdade, o Senhor fosse ali um mestre político, na verdade, que tivesse uma atuação de uma forma diferente. Mas escute isso, João estava no cárcere, João estava preso. Na verdade, o fato de João estar naquela situação, naquela condição, naquele momento adverso, isso na verdade provocou em seu coração a dúvida. Amém? De modo que ele enviou os seus discípulos. Não é verdade? Eu quero dizer uma coisa para você. Isso acontece com muitas pessoas, todos nós passamos por isso. E na verdade não foi só com João Batista na Bíblia, não. Os próprios discípulos de Jesus, sim, eles mesmos. Eles só acreditaram, na verdade, na ressurreição de Cristo bem depois. Na verdade, os próprios discípulos de Jesus foram compreender e entender o trabalhar, o ministério do Mestre depois da ressurreição de Cristo. Ora, eles estavam caminhando com Cristo, eles estavam ao lado de Cristo, mas eles não compreenderam, na verdade, o ministério do Mestre. Eles foram compreender, na verdade, de uma forma plena, bem depois da ressurreição de Jesus. Amém? E é isso que eu quero ressaltar com você. Esse primeiro ponto, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir. Na verdade, não importa quanto tempo, o modo ou a maneira. O que importa é que de fato isso irá acontecer. Deus irá realizar, Deus é com você, Deus vai se manifestar na sua vida, amém? Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Agora, o segundo fato que eu quero ressaltar com você aqui, é que na verdade o fato dele estar no cárcere, o fato dele estar debaixo de pressão. Normalmente é muito comum quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos debaixo de uma grande tribulação, as dúvidas surgirem ao nosso coração acerca da manifestação de Deus conosco. Amém? Na verdade, toda aquela situação certamente contribuiu para que entrasse a dúvida no coração de João Batista naquele momento, né? E olha só, apesar dos discípulos dele, como você leu comigo no versículo 18, os discípulos dele terem relatado a ele muitas coisas acerca dos feitos de Jesus. Ele estava preso, mas os discípulos dele contemplavam ali as obras de Jesus e levavam para ele.
Inclusive, os discípulos contou a ele acerca do milagre da viúva de Naim, aonde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E com tudo isso, apesar de tudo isso, João ainda assim envia 2 dos seus discípulos para ir testificar acerca de Jesus. Algumas vezes, quando nós estamos encurralados, quando nós estamos diante de uma grande tribulação, de uma luta persistente, aquela luta que parece que nunca terá fim, na verdade nós ficamos perguntando se realmente Deus de fato está conosco, se realmente nós iremos alcançar da parte de Deus o determinado milagre que nós precisamos e que nós esperamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que as dúvidas surjam em seu coração, persista, ore, suplique ao Senhor. Se coloque diante do Senhor em oração e súplica. Pastora, mas eu oro. Suplique também. Oração é falar com Deus. Súplica já é algo mais intenso. A súplica é um rogo. É quando você roga a Deus de uma forma intensa. Há quem diga, mas o Senhor não é surdo, né? O Senhor não é surdo. Quantas pessoas dizem isso? Mas eu já vi na Bíblia Sagrada, quando na verdade uma determinada pessoa estava atrás de Jesus, ela precisava de um milagre e ela começou a gritar e a clamar, rogar pelo Mestre. E então aquelas pessoas que estavam ali, inclusive os discípulos de Jesus, falaram para aquela pessoa se calar. Mas aquela pessoa gritava ainda mais alto, e foi porque aquela pessoa gritou mais alto que o Senhor concedeu a ela o milagre que ela precisava. Escute isso. Há quem diga, o Senhor não é surdo, mas na Bíblia também nós vemos que aquele que gritou mais alto foi aquele que foi ouvido e alcançou o seu milagre. Pegue esse mistério para você, amém? Neste momento eu quero dizer para você, contudo, persevere na oração e súplicas ao Senhor, e não se esqueça, você tem um aliado poderosíssimo. Aliado, sim, você tem o Espírito Santo, que no momento em que você está orando, no momento em que você está suplicando, ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele é o seu aliado no momento em que você está orando, suplicando. Amém? Ou seja, quando nós falamos de João Batista aqui, nós estamos falando de alguém que era um grande homem de Deus. Sim, mas até mesmo o grande homem de Deus teve momentos de dúvidas no seu coração, nos momentos de crise. Amém? Agora, uma coisa que eu quero ressaltar com você aqui ainda, é que a dúvida de João Batista não o rebaixou diante do Mestre. Sim, no versículo 26, 27 e 28, nós vamos ver Jesus elogiando tremendamente João Batista, apesar das dúvidas. É isso mesmo que você está ouvindo. Apesar das dúvidas, na verdade, as dúvidas não o rebaixou diante do Mestre Jesus. Quantas pessoas muitas vezes se colocam diante de Deus, estão com dificuldades para crer, estão com dúvidas, o coração está cheio de dúvidas, mas não reconhece porque tem medo de reconhecer a dúvida, né? Mas eu quero dizer para você, João Batista não teve medo. João Batista não teve medo de ir ao Mestre, de enviar os seus discípulos ao Mestre. Não tenha medo de reconhecer as suas fraquezas diante de Deus. Elas não te rebaixam, muito pelo contrário. Quando você reconhece as suas fraquezas diante de Deus, você mostra para Deus um espírito humilde diante da presença do Senhor, o quanto você depende e precisa da misericórdia do Senhor. Seja sincero com o Senhor, amém? Agora, eu quero chamar a sua atenção ainda
que quando João Batista ele envia os 2 servos dele para falar com o mestre, quando ele externa a dúvida que havia no coração dele, apesar das experiências que ele havia tido já com Jesus, na verdade, isso apenas realçou a sua natureza humana. Isso apenas realçou a sua forma humana de ser. E o Senhor entende isso, Ele compreende isso. Amém? Ou seja, do mesmo modo que João Batista naquele momento estava se sentindo desprezado, sozinho, abandonado, quantas vezes nós também, no momento de crises, temos as dúvidas e nos sentimos assim, abandonados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se sinta abandonado. Jesus não desamparou João Batista. Olha o texto. Amém? O Senhor não desampara você, ainda que haja dúvidas no seu coração. Aleluias. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que a nossa visão acerca do reino de Deus é uma visão limitada ainda. Ele compreende essas coisas. Quando na verdade nós duvidamos de alguém, quando nós duvidamos de um amigo, duvidamos de uma pessoa que está à nossa volta, isso vai gerar um certo desconforto, isso vai gerar talvez até um desentendimento, isso vai gerar uma mágoa, alguma coisa do tipo, mas com Jesus não é assim. Jesus não vê dessa forma. Escute isso. Na verdade, João, ele teve dúvidas, o Senhor continuou amando, o Senhor continuou elogiando, o Senhor o engrandeceu, o Senhor compreendeu as suas dúvidas, o Senhor te compreende. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você: quando na verdade nós agimos assim, o Senhor não deixa de nos amar, Ele continua nos amando. Talvez você esteja aí se identificando com essa história, talvez você esteja vivendo momentos de crise na sua fé, momentos de dúvidas na sua fé. Talvez você esteja passando por essa situação, talvez tenha momentos que você tenha aquela baixa na sua fé, né? Talvez momentos que de repente a situação à sua volta exige de você muita fé, mas você sente que a sua fé está oscilando. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: não entristeça o seu coração por isso. Não permita que as incertezas elas dominem o seu coração. Ter momentos de fé, o Senhor compreende, o Senhor entende você. Amém? Tudo que na verdade estava acontecendo com João Batista foi o que provocou nele a dúvida no coração, a incerteza, foi os momentos da luta, foi a pressão. Amém? Nós somos humanos. João também era um homem como eu e você. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor, mas eu quero ainda chamar a sua atenção para algo interessante aqui. Na verdade, Deus ele tem a sua maneira de agir, Ele tem o seu modo de agir, e isso não significa que Ele não está com você. O Senhor está com você, aleluias. Mesmo nos momentos de tribulação, você tem um aliado. Não se esqueça, o Espírito Santo é o seu aliado. Continue orando, continue suplicando. Ei, não se diminua. Na verdade, não se coloque numa posição mais inferior do que aquela que você está, porque você tem momentos de dúvidas. Amém? Não se diminua por causa das dúvidas que surgem quando você está debaixo de pressão. Seja sincero com o Senhor. Faça como João Batista. Amém? Deus continua te amando independentemente. Mas eu quero te ressaltar algo importantíssimo. Algo que você precisa saber. Neste texto aqui. No momento em que João Batista estava no momento de crise, no momento em que surgem as dúvidas no coração dele, no momento em que ele envia os servos para falar com Jesus, apesar de todas as experiências que ele já havia tido, o Senhor não o deixa sem resposta. Escute isso, pegue isso que eu estou falando para você. O Senhor não te deixará sem resposta.
Fale com ele, seja sincero. O Senhor não deixou João Batista sem resposta. Olha o que diz o texto. O Senhor opera vários sinais. E o Senhor fala para os servos de João Batista: vai e diga a ele aquilo que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. Escute isso. Quando a resposta do Senhor chegar para a sua vida, ela virá acompanhada do poder de Deus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Isso é pouco para você? Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os coxos andam. Vale a pena crer. Amém? Tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Salmos, no capítulo 25, no versículo 3, diz o seguinte: nenhum daqueles que esperam no Senhor será decepcionado. Receba essa palavra, viu? Creia nesta palavra, tome posse. Não fique se martirizando por conta das dúvidas que surgem ao longo da sua caminhada como cristão. João Batista era um grande profeta, um grande homem de Deus e passou por essa experiência. E o Senhor não rebaixou por isso, pelo contrário. Pelo contrário, o Senhor o respondeu. E o Senhor respondeu com poder. O Senhor irá responder a você sim. Ainda que o modo dele agir, ainda que o jeito dele agir, a maneira dele agir, não seja da forma como você esteja esperando. Continue crendo. Amém? Deus é com você, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí mesmo onde você está. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Querido e amado Deus, Pai, eu quero apresentar, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, neste momento. Senhor, bem sabemos que no mundo espiritual não há distância, não há barreiras. Pai, alcança essa vida, Senhor, aonde quer que ela esteja. Senhor, derrama sobre ela o fruto do Espírito. Senhor, derrama porções de fé. Ajude ela nos momentos de crise, nos momentos de pressão, aonde há dúvidas no coração, Pai, acerca da presença do Senhor, da atuação do Senhor com ela. Senhor, sustenta, Pai, revigora. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça a fé, Pai. Dê uma fé alicerçada na Tua presença. Leva, Senhor, ao nível profundo na Tua presença. Se revela, venha com a resposta, com poder, com glória sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, porque aqueles que esperam em Ti, Pai, não serão decepcionados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E se você estiver precisando de oração e de intercessão, deixe o seu nome ou deixe o seu pedido nos comentários desse vídeo, que eu e a minha equipe do Maná de Deus estaremos orando e te ajudando, amém? Nessa situação, em nome de Jesus.